Meu nome é Lena e na formatura do meu irmão Tyler em Harvard, meus pais me deserdaram. Não foi de forma discreta, não foi numa conversa privada e educada em família, não. Eles fizeram isso no palco, diante de centenas de estranhos que aplaudiam. Eu nunca esperei aplausos ou sequer elogios, mas, no fundo, eu carregava uma pequena, dolorosa esperança de que talvez, só talvez, aquele momento fosse diferente. Que talvez meus pais pudessem olhar além das antigas decepções e se lembrar da filha que passou a noite em claro, ajudando Tyler a escrever sua redação para essa faculdade, que encobriu os erros dele na adolescência, que os amava intensamente, mesmo quando eles esqueciam de amá-la de volta. Mas o que eles não sabiam era que eu já havia descoberto o segredo que eles estavam desesperados para esconder. E quando eu terminasse, o mundo que eles lutaram tanto para controlar seria o que estaria em ruínas. Cheguei cedo ao Harvard Yard, não porque estivesse empolgada, mas porque uma parte pequena e teimosa de mim precisava provar a si mesma que ainda pertencia àquele lugar. O campus vibrava com energia. Famílias com buquês nas mãos, estudantes em becas gritando de alegria, câmeras piscando sob o sol dourado da manhã. Mas enquanto eu caminhava em direção à tenda dos assentos, tudo o que sentia era um nó apertado no peito. Do outro lado do gramado, eu os vi. Minha mãe, Marisa, com seu clássico terno azul claro, elegante como sempre, já com uma taça de champanhe na mão. Meu pai, Richard, em seu blazer sob medida, conferindo ao relógio a própria imagem do controle. E então havia Tyler, 3 anos mais novo, radiante sob o capelo de formatura, com as faixas de honra sobre os ombros, posando para uma foto como se o próprio mundo estivesse aplaudindo. Eles não me notaram de imediato. Só quando eu estava a poucos passos de distância, os olhos afiados de Marisa se voltaram para mim. "Ah, Lena!", disse ela, com a voz carregada de uma leve surpresa, como se reconhecesse uma conhecida de longa data. "Você veio!", dei um sorriso pequeno e forçado. "Recebi o convite." Ela soltou uma risadinha delicada. "Deve ter sido encaminhado. Não tínhamos certeza se o RSVP alcançaria tão longe." Richard mal levantou os olhos. Tyler veio até mim, com hesitação, me deu um abraço breve, os braços rígidos, os olhos se movendo nervosamente em direção aos nossos pais, em busca de aprovação. Dei de ombros, como aprendi a fazer ao longo dos anos. Mas quando me aproximei da área dos assentos e um funcionário me entregou um crachá branco simples, com a palavra "convidada" impressa em uma fonte sem graça, a verdade caiu no meu peito como uma pedra. Fiquei parada ali, olhando para o crachá, sem brasão da família, sem fita, apenas "convidada". Lembrei da noite em que Marisa e eu criamos juntas o brasão da família Caldwell. Eu tinha 14 anos, estava tão empolgada por poder ajudar. Ficamos acordadas até depois da meia-noite, escolhendo a fonte certa, o símbolo certo, algo elegante e atemporal. E agora, ali estava eu, invisível na família que um dia ajudei a moldar. A cerimônia se desenrolava como uma peça de teatro na qual eu não havia sido escalada. Sentei sozinha na seção à esquerda, ao lado de um senhor idoso adormecido e uma garotinha rabiscando o programa com um lápis de cor. Quando Richard subiu ao palco, vi seu sorriso se abrir, caloroso e ensaiado. "Hoje", começou ele, "celebramos o brilho e a determinação de nosso filho, Tyler Caldwell. Sua trajetória foi simplesmente notável." Aplausos educados, câmeras clicando, Tyler baixou a cabeça com modéstia. Richard continuou, a voz escorregando para algo ensaiado, polido. "E hoje também marca um ponto de virada para nossa família. Tomamos a difícil decisão de focar naqueles que estão alinhados com os valores da nossa família. Isso não inclui nossa filha mais velha, Lena." Por um segundo, o mundo prendeu a respiração. E então, nada. Alguns sussurros, o barulho de programas sendo folheados, o zumbido de um celular vibrando em algum lugar. Fiquei paralisada, as mãos entrelaçadas no colo, sentindo o sangue pulsar nos ouvidos. O corpo inteiro vibrando com a vontade de me levantar, de gritar, de desaparecer. Qualquer coisa, menos ficar ali fingindo que aquilo não estava acontecendo. Mas eu não me movi. Fiquei perfeitamente imóvel, perfeitamente composta, olhando para a beirada do palco como se ela pudesse me engolir por completo. Na recepção, permaneci ao fundo.
Passei pelas mesas com placas que diziam família Caldwell e convidados, lendo cada cartão com nomes: Marisa, Richard, Tyler, tia Rose, o colega de quarto do Tyler, até um vizinho antigo. O meu não estava em lugar algum. Uma mulher que eu não via desde o ensino médio piscou surpresa ao me ver. Ah, eu não sabia que você viria. Sua mãe disse que era um evento fechado, só para a de família. Ela sorriu de um jeito constrangido. Aquele tipo de sorriso que as pessoas dão quando não sabem se devem se desculpar. Eu sorri de volta, porque era mais fácil do que desmoronar. Aquela noite, voltei para casa passando por vitrines iluminadas e famílias rindo, espalhadas pelas calçadas, com as mãos enfiadas fundo nos bolsos do casaco. Em algum ponto entre as janelas dos cafés e os degraus do metrô, percebi algo agudo e doloroso. Eles não tinham me esquecido. Eles me apagaram, não quebraram, não estalaram, apenas inclinaram. E nesse lugar silencioso e inclinado, algo dentro de mim despertou. Naquela noite, sentei de pernas cruzadas no chão do meu apartamento, com o programa da formatura aberto à minha frente. Meus dedos traçaram a foto na página brilhante. Marisa, Richard, Tyler, perfeitamente enquadrados sob as palavras "um momento de orgulho para a família Caldwell", sem espaço para mim, nem sequer uma nota de rodapé. Alcancei o velho anuário que eu tinha sido enterrado no fundo de uma gaveta. A formatura do ensino médio de Tyler. Folheei até a página de tributo familiar. Lá estavam eles de novo, na antiga varanda da frente, sorrindo sob o sol da primavera. Lembrei do dia em que tiramos aquela foto. Eu estava bem ali, ao lado do Tyler, usando um vestido que Marisa havia escolhido, sorrindo de forma rígida sob o peso das expectativas dela. Mas no anuário, eu não estava. Fui recortada com precisão cirúrgica. Minha respiração falhou por um instante. Coloquei o livro de lado, o coração disparado, e puxei o laptop pro colo. Anos atrás, fui eu quem configurou o drive na nuvem da família. Pastas organizadas com cuidado para registros fiscais, listas de doadores, atas de reuniões do conselho. Eles nunca revogaram meu acesso. Arrogância? Descuido? Tanto faz. Era a brecha na muralha que eles haviam deixado para trás. Cliquei pelas pastas, os olhos ficando embaçados enquanto os documentos enchiam a tela. Declarações de imposto, resumos de investimentos, orçamentos de eventos beneficentes. E então, enterrado em uma pasta chamada Holdings Updated, eu encontrei autorização final de transferência de propriedade. Meu coração batia alto nos ouvidos quando abri o arquivo. Lá estava, meu nome, em negrito, inconfundível. E acima dele, uma assinatura. Minha assinatura, só que não era minha. Os laços no L estavam errados. A curva do A era muito acentuada. Era parecida o suficiente para enganar um olhar rápido. Mas para mim, era uma falsificação desajeitada. Revirei uma gaveta e puxei um contrato de aluguel antigo. Lado a lado, a verdade se tornou inegável. Eles não apenas me tiraram da lista de convidados, eles roubaram de mim a casa de praia em Bar Harbor, aquela que meu pai me deixou em seu testamento, onde eu passava os verões pintando os corrimões da varanda e caçando conchas com Tyler, havia desaparecido. Vendida silenciosamente, varrida para longe como se eu nunca tivesse feito parte dela. Minhas mãos tremiam, mas uma calma estranha se espalhou pelo meu peito. Isso não era raiva, pelo menos ainda não. Era algo mais agudo, mais claro. Às 3 da manhã, liguei para a única pessoa que eu conhecia que poderia me contar a verdade. Tia Eva, sussurrei quando ela atendeu. Lena? A voz dela estava pesada de sono. Você sabia? Houve uma pausa longa e terrível. Querida, eu pensei que eles te contariam. Eu não sabia o que fazer. Sinto muito. Eu me sentei no chão, o frio da madeira pressionando minhas costas. Eles não apenas me apagaram da família, disse suavemente. Eles me apagaram de tudo. Por um longo instante, nenhuma de nós falou. E então, no silêncio, um pensamento surgiu como uma lâmina lá do fundo de mim. Eles queriam que eu fosse invisível. Eles queriam que eu ficasse quieta, mas estavam prestes a aprender que eu estive atenta. E desta vez, eu não iria simplesmente embora. O baile da Fundação Caldwell brilhava sob os lustres, o ar denso com jazz suave, perfume e risadas contidas. Entrei pela entrada lateral, o envelope de veludo bem guardado na minha bolsa de mão. Meu vestido preto era simples, nada chamativo, mas o peso que eu carregava comigo era eletrizante. Marisa me viu primeiro. O vestido esmeralda dela brilhava sob as luzes. O sorriso dela era elegante e afiado. Ela atravessou a sala como uma rainha inspecionando seu reinado. Lina, querida, ela murmurou, beijando o ar perto da minha bochecha. Você está bem.
Precisamos conversar, murmurei, firme, calma. O sorriso dela não vacilou, mas eu percebi o brilho fugaz nos seus olhos. Agora não é a hora, querida. Vamos evitar tensão. Inclinei-me um pouco. Acho que você já criou isso, mãe. Do outro lado da sala, peguei o olhar do Tyler. Ele estava perto do bar, os ombros tensos, o copo a meio caminho dos lábios. Os olhos dele se moviam entre nós, largos, inseguros. Parecia querer atravessar a sala, talvez para dizer algo, talvez para me puxar de lado. Mas seus pés permaneceram firmes. Fui eu quem se virou primeiro. Dias depois, a sala do tribunal não tinha nada a ver com os espaços grandiosos que meus pais estavam acostumados a dominar. Era pequena, simples, vibrando com um murmúrio baixo de papéis sendo mexidos e instruções sussurradas. Sentei ao lado de Philip, meu advogado, o envelope de veludo agora aberto sobre a mesa, em pastas cuidadosamente rotuladas. Marisa estava sentada em frente a mim, braços cruzados, o rosto uma máscara indecifrável. Richard estava ao lado dela, olhando para as mãos entrelaçadas. Tyler também estava lá, encurvado em um canto, o celular desligado pela primeira vez, os dedos torcendo a barra da manga. A voz de Philip foi firme, enquanto ele explicava ao juiz as provas. A assinatura falsificada na transferência de propriedade, o histórico das transações bancárias, o súbito desaparecimento do meu nome e dos documentos fiduciários. Observei os dedos de Marisa se apertarem levemente sobre a mesa. Observei a mandíbula de Richard se apertar. E quando Philip colocou o testamento original da minha avó sobre o banco do juiz, vi um lampejo de pânico passar pelos rostos cuidadosamente compostos deles. Este documento, disse Philip, nomeia Lena Caldwell como a herdeira principal da propriedade em Bar Harbor e de toda a herança relacionada. Tyler se inclinou para a frente na cadeira. Sua boca se abriu ligeiramente, como se fosse dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. Richard se inclinou para a frente, a voz falhando nas bordas. Essa versão nunca deveria ter sido... O juiz ergueu a mão. Intenções não são lei, Sr. Caldwell. A sentença veio rápida e clara. A propriedade em Bar Harbor retornaria para mim. Os fundos fiduciários foram congelados até uma auditoria completa. E a fundação, aquele mundo polido e controlado deles, foi encaminhada para a investigação. Marisa soltou um suspiro cortante, a voz um sussurro alto o suficiente para que eu ouvisse. Garota ingrata, você esperou todo esse tempo só para nos derrubar? Levantei devagar, ajeitando a frente do meu paletó, enquanto o murmúrio suave da sala do tribunal me envolvia. Não, mãe, disse, com voz calma e firme. Eu esperei para não me destruir junto com vocês. Quando saí para o ar frio, Tyler cruzou meu caminho. Por um momento parecia que ele ia falar. Os olhos dele buscaram os meus. A boca abriu e fechou. Então, em silêncio, ele se afastou, os ombros pesados, o olhar perdido. Lá fora, o ar frio do inverno bateu na minha pele como um batismo. Pela primeira vez em anos, senti o peso do meu próprio nome se firmar nos meus ombros, inteiro e inabalável. Não olhei para trás. 6 meses depois, estava descalça nos desgastados pisos de madeira da casa em Bar Harbor. A brisa salgada entrando pelas janelas abertas, trazendo o cheiro do oceano e de novos começos. As paredes, antes forradas com retratos de família e conquistas em molduras prateadas, agora estavam cobertas por pinturas, esboços e poemas. Risadas flutuavam do quintal, onde um grupo de jovens mulheres plantava flores silvestres sob o sol da primavera. Eu não vendi a casa, não saquei a herança. Transformei tudo em algo que eu sempre quis, mas nunca encontrei. Um lar para jovens mulheres que estavam saindo do sistema de acolhimento. Um lugar onde ninguém fosse esquecido ou apagado. O dia da inauguração foi uma mistura de energia nervosa e orgulho silencioso. Penduremos lanternas de papel pela varanda, colocamos cadeiras diferentes espalhadas pelo jardim e enchemos a cozinha com o cheiro de cupcakes e café. Caminhei pela casa, cumprimentando cada garota pelo nome, ouvindo enquanto elas compartilhavam sonhos de faculdade, empregos e batalhas de poesia. Fiquei maravilhada com a forma como a esperança preenchia aquele espaço, quando ninguém mais estava se preparando para a próxima traição. Em uma tarde, chegou um envelope com a caligrafia inclinada do Tyler, cuidadosa, a mesma de quando éramos crianças. Dentro, uma única página, sem floreios. Sem pedido de desculpas, apenas 10 palavras. Você estava certa. Sinto muito ter precisado disso para enxergar. Li uma vez. Um sorriso pequeno e cansado puxou meu rosto.
Coloquei a carta numa caixa de madeira no meu quarto, aquela que guardava lembranças antigas que eu não precisava mostrar, mas que também não conseguia deixar ir, e isso já bastava. Na primeira noite de poesia, uma garotinha do bairro correu até mim com algo apertado na mão, um crachá amassado, coberto de glitter. "Isso é pra você", ela sussurrou timidamente, pressionando o crachá na minha palma. "Porque você apareceu", ajoelhei com a garganta apertando. "Obrigada", murmurei, prendendo o crachá no meu paletó, bem no lugar onde antes ficava o brasão dos Caldwell. Naquela noite, depois que a casa se acalmou e as lanternas balançavam suavemente na brisa, sentei na varanda com um cobertor enrolado nos ombros. Acima de mim, o céu se estendia vasto e escuro, pontilhado de estrelas, e o som das ondas acariciava suavemente a praia. E então me atingiu, simples e claro. Eu não precisava mais da mesa deles. Eu tinha construído a minha própria. E aqui, neste espaço bagunçado, imperfeito e lindo, ninguém era apagado. Aprendi que perdão não é sobre esquecer ou justificar. É sobre se libertar da esperança cansativa de que um dia as pessoas que te machucaram finalmente entendam. Algumas feridas não precisam ser reabertas. Algumas histórias não precisam ser reescritas. Às vezes, a cura não é sobre voltar atrás. É sobre seguir em frente, nos seus próprios termos. O vento mexeu, trazendo risadas da casa atrás de mim, e eu senti aquilo se acomodar nos meus ossos. Paz. Uma paz conquistada com dificuldade, marcada por cicatrizes, imperfeita, mas minha, plena e livre. Pela primeira vez em anos, eu pertencia. Não porque alguém me deu um lugar, mas porque eu construí um e deixei a porta escancarada. As semanas depois da vitória no tribunal foram algumas das mais solitárias da minha vida. Eu tinha vencido no papel. A casa, o fundo fiduciário, o problema. Um reconhecimento rápido do que tinham feito comigo. Mas não houve desfile, nem momento de triunfo. Apenas um apartamento silencioso, uma pilha de papéis legais e uma caixa de entrada cheia de mensagens frias e formais. Nos primeiros dias, flutuei em uma névoa estranha, vagando pelo meu apartamento como se ele pertencesse a outra pessoa. O telefone tocou 2 vezes, uma vez de um jornalista, outra de um doador da fundação. Deixei as 2 chamadas caírem na caixa postal. Tyler não ligou. Marise e Richard certamente também não. Me peguei tirando fotos antigas do fundo de uma gaveta, aquelas que eu não conseguia jogar fora. Lá estávamos nós. Eu e Tyler no balanço, Marisa trançando meu cabelo numa tarde de verão, Richard nos ensinando a jogar pedras no lago. Por um momento, deixei-me chorar. Deixei-me sentir a verdade dolorosa e aguda, que nenhum tribunal poderia apagar, que antes da traição houve amor. Mas a dor não me esmagou desta vez. Em vez disso, virou algo mais silencioso. Uma tristeza que eu podia carregar sem deixar que ela me afogasse. Caminhei pelas ruas da cidade sem um destino específico. Passando por famílias rindo, enquanto tomavam café, casais encolhidos sob cachecóis, adolescentes arrastando mochilas pelas calçadas. Me perguntei quantos deles carregavam suas próprias fraturas invisíveis, suas próprias histórias de se libertar, de quebrar barreiras, de juntar os pedaços novamente. Em um desses passeios, acabei em uma pequena livraria escondida entre uma padaria e uma floricultura. Lá dentro, o cheiro de páginas antigas e cera de madeira me envolveu como um cobertor. Passei horas ali, folheando livros que não lia há anos. Poesia, memórias, história, ficção. Histórias de pessoas que perderam tudo e construíram algo melhor. Foi aí que a ideia nasceu. Não aconteceu de uma vez, mas começou naquele dia, no silêncio de uma livraria, na quietude de uma tarde comum. A percepção de que o que me haviam tirado não era só uma casa, um título ou um sobrenome. Era o meu direito de escrever o meu próprio futuro e eu estava pronta para recuperá-lo. Olhando para trás, percebi algo que gostaria de ter sabido anos atrás. Às vezes, a coisa mais difícil que fazemos não é lutar pelo amor, é saber quando parar de lutar por ele no lugar errado. Por tanto tempo, medi meu valor pela cadeira vazia que eles deixaram à mesa. Pensei que, se eu trabalhasse mais, fosse melhor, me provasse com mais força, talvez eles me enxergassem. Mas a verdade é que quando as pessoas escolhem não ver você, nenhum esforço vai abrir os olhos delas. Ir embora nunca foi sobre vingança, foi sobre sobrevivência. Era sobre reivindicar meu direito de existir plenamente,
sem pedir desculpas, mesmo que ninguém aplaudisse na linha de chegada. Aprendi que família não é quem compartilha seu sobrenome, mas quem compartilha seu coração. É a amiga que liga quando você fica em silêncio, a tia que sussurra a verdade quando ninguém mais o faz, o estranho que oferece gentileza sem esperar nada em troca. Passamos tanto tempo tentando curar feridas antigas com ferramentas antigas, esperando que, talvez desta vez, as pessoas que nos machucaram mudem, peçam desculpas, consertem o que quebraram. Mas a cura verdadeira muitas vezes começa no momento em que decidimos parar de esperar, no instante em que olhamos para dentro e dizemos: eu mereço paz de qualquer jeito. Agora, quando me sento na varanda da casa Bar Harbor, vendo as meninas dançando descalças na grama, sinto algo que nunca pensei que sentiria de novo: leveza. Não é perfeito. Alguns dias, a tristeza ainda invade como a maré, mas mesmo nos dias difíceis, não sou mais pequena, não sou mais invisível. Sou a arquiteta da minha vida. Sou a guardiã da minha própria paz. Então, para quem conhece a dor de ser deixado de fora, de ser apagado da história, ouça isto. Você nunca foi apenas um personagem secundário. Você sempre foi destinada a ser a autora, e sua história, quando você decidir reivindicá-la, é mais poderosa do que tudo que já te disseram. As ondas ainda sussurram contra a praia. A casa atrás de mim vibra com risos, e enquanto as estrelas surgem uma a uma sobre o oceano escuro, eu sei que isso é verdade. Eu estou em casa. Não porque eles me receberam de volta, mas porque eu finalmente aprendi a me acolher.